Bom dia, tudo bem? Amém, que bom. O pastor encheu a bola, né? Amém. Subi com a bola de ferro, assim, pedindo, subindo, amém? Vamos colocar de pé? Vamos em reverência à palavra? Abra no livro de 1 Crônicas, no capítulo 15, versículo 25, para nós ganharmos tempo. Primeiro livro das Crônicas, capítulo 15, versículo 25. A igreja está bonita, está cheia. Glória a Deus. Olha, você levantou com esse frio, com essa chuva da madrugada. A gente pensou assim de madrugada, será que vai dar para ir para a igreja? Choveu muito. Mas glória a Deus, estamos aqui. Amém? Acharam? Não pede socorro, ajuda, irmão do lado, help. Acharam? Pode ir? Tem misericórdia? Pode ir? Então eu vou indo, hein? Pode ir? Então eu vou, hein? Diz assim a palavra do nosso Deus. Foram Davi e os anciãos de Israel e os capitães de milhares para fazerem subir com alegria a arca da aliança do Senhor da casa de Obed-edom. Tendo Deus ajudado os levitas que levavam a arca da aliança do Senhor, ofereceram em sacrifício 7 novilhos e 7 carneiros. Davi ia vestido de um manto de linho fino, como também todos os levitas que levavam a arca e os cantores, e Quenanias, chefe dos que levavam a arca e dos cantores. Davi vestia também uma estola sacerdotal de linho. Assim, todo Israel fez subir com júbilo a arca da aliança do Senhor, ao som de clarins, de trombetas e de símbolos, fazendo ressoar alaúde e harpas. Ao entrar a arca da aliança do Senhor na cidade de Davi, Mical, filha de Saul, estava olhando pela janela e, vendo ao rei Davi dançando e folgando, o desprezou no seu coração. Vamos orar? Pai, em nome do Senhor Jesus, obrigado, Senhor, por esse dia que o Senhor fez. Obrigado pelo mover que está dentro de nós da Tua presença nesse dia. Obrigado porque a gente pode sentir, é tocável a presença do Senhor, o mover do Teu Espírito no nosso coração. Ministra, Pai, nesse dia no nosso coração. Faz nos levantar hoje, da onde nós estivermos, para colocarmos tudo no seu devido lugar, com alegria, com júbilo em Te servir, que possamos verdadeiramente hoje nos levantar como igreja, a fim de exaltarmos, glorificarmos o Teu santo nome. Pai, eu me coloco na Tua presença para ser Teu canal. Usa minha vida, dependo de Ti, que a Tua misericórdia me sustente e que a Tua graça, Senhor, esteja sobre a minha vida nesta manhã, a fim de que, como o Senhor falou ao meu coração, eu possa também, Senhor Deus e Pai, ser um canal para que Teu Espírito fale nessa manhã. Desde já, Senhor Deus e Pai, abençoa cada vida que está aqui, toca, move, que seja um culto hoje de alegria, não porque nós não temos cultos alegres, temos sim, mas que possamos sair daqui jubilosos como servos, jubilosos de saber que Tu restauraste a nossa vida, que Tu confiaste uma obra em nossas mãos. Desde já, Senhor Deus e Pai, nós Te louvamos, Te bendizemos e fazemos isso no nome do Senhor Jesus. Amém? Pode se sentar. Um momentinho só. Às vezes a gente vem para cá, a gente sente às vezes o peso da palavra. Eu acordei de madrugada e alguma coisa estava diferente hoje. Tinha algo diferente. A gente sente quando Deus move a gente de uma... E o corpo, não sei se o teu corpo sente, o meu corpo sente muito. Muito, o meu físico sente muito. Há um desequilíbrio dentro de mim, sabe? Todo imunológico, todo em mim se move. Eu já acordei colocando um CD. Difícil de domingo pela manhã, nesse frio. Eu falei, hoje vai todo mundo acordar. Eu estava com, sabe, o meu espírito em movimento. Estava vendo que Deus está fazendo, sabe, nos colocando de pé. Sabe, cada um de nós tem um serviço, uma obra para fazer e é preciso ser feito. Nós vemos aqui Davi. A Arca da Aliança ficou 20 anos esquecida na casa de Abinadab. 20 anos. Algo sagrado de Deus havia esquecido na casa deste homem. Por quê?
Porque o problema da arca aconteceu com Ofni e Finéias, 2 sacerdotes, que não tinham prazer no Senhor e que faziam tudo de errado. Então a arca foi tomada pelos filisteus, passou pelos filisteus, os filisteus não quiseram porque houve problema. Mandaram para Bet-Gemes, teve problema. E ficou na casa deste homem. Saul, como rei, assumiu e não foi lá pegar a arca da aliança. É engraçado ver que muitos de nós, às vezes, nos levantamos como Deus nos ungiu rei, sacerdote, e que negligência deixar aquilo que pertence a Deus para lá, de qualquer jeito. Não é esse o tema da mensagem. Mas que a gente não seja como Saul, que não se preocupa com as coisas de Deus. Assume um reinado, mas não se preocupa com as coisas de Deus. Que nós não sejamos filhos amados do Senhor, que fomos ungidos, mas que não tomamos conta daquilo que Deus colocou nas nossas mãos. Porque a arca de Deus foi entregada ao povo, para que o povo cuidasse. E Saul deixou lá, e ficou lá. Então vem Davi, Saul morre, ele é levantado Davi como rei de Israel. Então o primeiro ato de Davi no seu reinado foi trazer de volta a arca da aliança para Jerusalém, o seu devido lugar. E quem é que não tem algo para fazer para Deus? Todos nós. Se você está cansado hoje, tem uma péssima notícia para te dar. Você vai continuar trabalhando até Jesus voltar. Olha, estou cansada, Jesus. Pede a Deus para renovar a força. Por isso é que está lá Isaías 40, né? Ele já deixou, a bula está lá, o remédio está lá. Deus renova as forças. Quando você se sentir cansado, Deus vai renovar a sua força. Nós vamos trabalhar até Jesus voltar. Nós vamos ajustar as coisas, nós vamos colocar as coisas no lugar. Tem vida para salvar, tem ministério para cuidar, tem oração para fazer, tem brecha para ficar, tem sempre alguma coisa para fazer. E nós temos que ter essa consciência como igreja, como servos, como filhos, como amigos de Deus. Precisamos sempre ajustar e colocar as coisas de Deus nos seus devidos lugares. Tudo que é de Deus tem que estar no seu devido lugar. E Deus confiou essa obra na minha mão e na sua mão. Quem vai fazer se não for você? Ele entregou na sua mão. A arca, alguém tinha que cuidar. Ele levantou pessoas que cuidavam da arca. Então, o primeiro ato de Davi com seu reinado foi esse: trazer a arca de volta. Olhem, não foi uma tarefa muito fácil, não. Fazer a obra de Deus não é uma tarefa muito fácil, mas é preciso ser feito. Olha essa palavra, eu sempre gosto de falar isso, né? Às vezes a pessoa fala, nossa, a palavra foi forte, nossa, Deus desceu o cajado. Olha, eu vou trazer consolo para a tua vida. Primeiro a receber o cajado fui eu. E estava sozinha. Você ainda tem um companheiro do lado para dividir, eu não tinha ninguém quando eu ouvi a palavra. O cajado, o primeiro que leva o cajado é o pregador. Primeiro a ter um conserto e um ajuste fui eu. Primeira lâmpada a acender foi na minha cara. Pá! E eu acendi. Aí, opa, peraí. Rosana, opa. Então eu vim para cá para te dizer, fica calma. Eu também já ouvi essa palavra. O que eu vou passar, eu já ouvi. E foi bênção para a minha vida. Sabe, foi força. Força para continuar trabalhando. Força como igreja. Força como amigo de Deus. Para dizer, olha, Deus, conta comigo. Como eu falo para uma pessoa muito especial da minha vida. Tamo junto. Eu sempre falo para essa pessoa, tamo junto. Não é estamos junto não, que estamos junto está todo mundo. Mas tamo junto. Tamo junto para tudo. E tem que estar mesmo. A gente tem que falar para Deus, Deus, tamo junto. Estamos juntos lá embaixo, estamos juntos lá em cima, estamos juntos na perseguição, estamos juntos no dia da alegria, estamos juntos. E se a Mical, por acaso, reclamar do teu estamos junto, fala para ela que você vai continuar estamos junto. Porque há sempre uma Mical para atrapalhar a vida da gente. Micalzinha, vou falar igual com o pastor Gilmar, o Tubiazinho, o Genzinho, um Judinha, no diminutivo, né, tem sempre umzinho, para colocar uma pedrinha, um tropecinho, e a gente, como bobo, acaba caindo. E não, Deus, não podemos. Você foi chamado para reinar em vida, para fazer uma obra, para colocar mesmo a mão no arado e não olhar para trás. Olha para frente, olha para o alvo, olha para o autor e o consumador da tua fé, que é Jesus Cristo. Olha para Ele. Tem que ajustar? Vamos ajustar. Tem que colocar o que é no lugar? Tem, nós vamos fazer a obra do Senhor.
E Davi foi lá, convocou todo mundo. Olha, a arca está lá, foi esquecida, mas não vai ser esquecida por mim. Sabe por quê? Porque um verdadeiro servo de Deus não esquece das coisas de Deus. Ele tem compromisso com Deus. Eu vou falar algo, Deus falou para mim. Talvez tenha doído em mim, mas exortou a mim. Eu não tenho compromisso com escala. Tenho compromisso com Deus. Se eu preciso estar no lugar, quem é? Bem, tem eu, vou eu. Eu ocupo o lugar. Eu cubro o corpo. Eu vou fazer a obra. Eu fui chamada, não tem nada para fazer, a não ser fazer a obra do Senhor. E eu vou fazer isso. E eu vou estar lá, cobrindo. De repente o meu irmão não pode estar por algum motivo. Às vezes se levantou um vento tão forte na vida dele, e ele pode ter acontecido alguma coisa, então vamos ajudar como igreja, vamos fazer ser corpo, comunhão, cada um com si, vamos lá, vamos fazer fortes, vamos cobrir, vamos nos colocar, não vamos ter compromisso só com o que é humano, porque muitas vezes nós fazemos uma escala para que haja organização, mas muito mais do que uma escala, eu tenho que ter um compromisso com Deus, compromisso com a obra, compromisso com as vidas, um compromisso com um chamado. E o tema da mensagem é esse, é realizando uma obra para Deus. Eu vou realizar uma obra para Deus, você tem uma obra para realizar para Deus, cada um de nós. E Davi convocou todo mundo. Quando ele assumiu o reinado, ele falou, olha, vamos lá pegar a Arca da Aliança. A Arca da Aliança ficou na casa de Obed-edom, porque na primeira tentativa de Davi, sabe, às vezes a gente faz as coisas na empolgação, a gente quer fazer para Deus, por amor, a gente, e às vezes a gente nem consulta a Deus, e Davi foi o que aconteceu com Davi, na primeira vez que ele trouxe a arca, ele não consultou, e pegaram a arca, colocaram em cima de uns boi lá, e o boi tropeçou, aí Uzá meteu a mão, o homem morreu, por quê? Porque havia um mandamento de como era se carregada a arca. A arca tinha que ser carregada pelos levitas em varais e colocar em cima de um carro de bois. Olha a negligência. Olha assim, sabe, aquela coisa da imprudência, de fazer as coisas de qualquer jeito. Não, vai fazer para Deus, para. Senhor, como é que tem que ser feito? Dá a direção, para que a gente não perca, não esteja dano, não possa haver perdas no meio do caminho e a gente se entristeça. E Davi ficou tão entristecido pela morte daquele rapaz, e ele falou assim, não, deixa a arca aí. 3 meses a arca ficou na casa deste homem. Mas Davi também não desistiu. E é aí que eu quero começar a dizer, a poder, sabe, minuciar esta mensagem para a nossa vida. Aplica isso na sua vida. A palavra de Deus é para ser aplicada no coração da gente. Para que a gente possa sair daqui, como o diácono Tarcísio falou, diferente. Transformados mesmo, para viver aquilo que é a vontade do Senhor. Amém? E a primeira coisa que eu vejo Davi, na hora de realizar uma obra para Deus, e que cabe a cada um de nós, em primeiro lugar, é não desistir de fazer o que é preciso para se fazer para Deus, só porque não deu certo na primeira vez. Vamos ao capítulo 15, versículo 25. Foram Davi e os anciãos de Israel, os capitães de milhares, para fazerem subir com alegria a arca da aliança do Senhor, da casa de Obed-edom. Como eu falei para você, na primeira tentativa deu errado, mas ele tentou a segunda. E por que a gente, às vezes, na primeira já desiste? Ele não desistiu. Não desista. Errou na primeira, vê o que está errado, vai lá e conserta. Davi consertou. Davi falou, bem, nós estávamos errados. A arca tem que ser carregada em varais. Nós carregamos em boi. Então, pera uma coisa, vamos ajustar as coisas. Deu errado? Por que você vai parar? Parou por quê? Por que parou? Não pare, continue. Ah, Rosana, Diagonina, saiu errado. Tá, vamos sentar. De repente alguma coisa saiu errado. Tudo bem, errar é humano. Agora, desistir, caramba, não pode desistir. É uma obra, é um projeto de Deus. A arca tinha que estar em Jerusalém. Gente, teu ministério tem que ir para frente. A obra na tua vida tem que ir para frente. A igreja vai caminhar. As coisas vão acontecer. Se você desistir, não vai ter problema. Deus levanta outro. Mas a obra era para você. Só porque deu errado. Tenta de novo. As mulheres, né? O arroz saiu empapado. Tenta de novo a obra. Tenta, vai lá, faz outro. Não tem problema. Vai desistir.
Vai abandonar o ministério? Vai abandonar o chamado? Não vai ficar mais? Vou-me embora. Vai não. Realize o que Deus colocou no teu coração. Seja persistente. Seja perseverante. Tenha força. Não, eu vou sentar, vou ver o que aconteceu de errado, mas eu não vou desistir de fazer a obra de Deus. Eu vou realizar a obra do Senhor, ainda que eu tenha errado. A culpa é um problema, mas o perdão de Deus está sobre a nossa vida. Tem gente que põe a culpa acima de Deus. Parece que Deus não perdoa. Jesus, eu errei, fiz errado. Dá outra folha aí, dá outra chance, vou fazer de novo. E aí você faz o que é certo, pronto, justa. E foi o que Davi fez. Davi convocou todo mundo, saiu errado na primeira vez. Olha, gente, convocação, olha a convocação, saiu errado a primeira vez, mas nós vamos agora fazer a segunda, certinho, como o pastor faz quando os levitas sobem lá dentro, ele dá um papelzinho do louvor, não é? Então, cada levita sabe os louvores. Davi deve ter distribuído os papeizinhos. Olha os papeizinhos. A direção é essa, para que houvesse comunhão. E vamos na casa de Obed-edom. Vá fazer o que você tem que fazer. Só você sabe, eu não sei. Eu sei o que eu tenho para fazer. Mas você sabe o que você tem para fazer. E eu estou dizendo nessa manhã, vai fazer aquilo que tem que ser feito. Não esquece lá. Não adianta você abrir mão. Olha, você vai ficar frustrado se você não fizer. Pega aquilo de novo, coloca no lugar certo, volta para o ministério, vai fazer a obra. Não desista de fazer o que você tem que fazer para Deus. Não desista. Só porque você errou, só porque saiu errado. Nós vamos errar sim, nós vamos errar. Nós não somos perfeitos, precisamos ser sinceros. Perfeição está ligada à sinceridade. E eu tenho que ser sincero e dizer para Deus, eu errei nisso, mas vou me consertar e quero fazer de novo. Em segundo lugar, o que Davi fez para realizar a obra do Senhor, e eu também tenho que ter isso dentro de mim. Isso é uma marca do cristão e da igreja. Eu tenho que ter prazer em fazer a obra de Deus. Capítulo 15, versículo 26. Tendo Deus ajudado os levitas, que levavam a arca da aliança do Senhor, ofereceram em sacrifício 7 novilhos e 7 carneiros. Daí Davi ia vestido de um manto de linho fino, como também todos os levitas que levavam a arca e os cantores. E Quenanias, o chefe dos levitas, levavam a arca e os cantores. Davi vestia também uma estola sacerdotal de linho. Assim todo Israel fez subir com júbilo a arca da aliança do Senhor, ao som de clarins, de trombeta, de símbolos, fazendo ressoar alaúdes e harpas. Tenha prazer. Eles começaram a se alegrar. Vamos, é a arca do Senhor. É ter prazer de vir para a igreja. É ter prazer de fazer a obra. É ter prazer mesmo. Tem que ser uma marca na sua vida. Eles se vestiram. Eles pegaram os instrumentos. Eles começaram a dançar. Porque a dança para o povo hebreu era um ato de adoração. E eles começaram a dançar, a se movimentar de alegria por poderem fazer a obra do Senhor. Será que a gente tem esse prazer? Para pensar você. Será que a gente está com esse prazer acima de qualquer problema? Ao ponto de dançar, de jubilar, por fazer a obra, por ser perseguido, por tacarem pedra na gente, por falarem mal da gente. Prazer. Precisamos ter o nosso prazer evidente, a nossa alegria que é fruto do Espírito. Uma paz que excede todo entendimento. E um amor tão grande que só pode fluir de Deus. Como é bom estar na casa do Senhor. Como é bom, porque o pastor estava falando semana passada, isso ficou gravado. Que prazer, que honra ser servo desse Deus. Que honra Deus um dia ter me escolhido. Que honra estava lá podre, suja, pecadora, e Deus falou, vem, eu vou te colocar na minha obra. Fui eu que quis vir, não, foi Ele que me desejou. Que prazer estar aqui pela manhã, que prazer acordar de madrugada, mesmo que me arrastando, intercedendo pela igreja, intercedendo pela vida. Que prazer chegar na rua e dar um simples folheto e dizer, Deus te abençoe. Isso tem que ser prazer.
Entra na igreja com prazer, serve aos teus pastores com prazer, serve às lideranças com prazer. Isso tem que ser, sabe, para fora. As pessoas viram isso em Davi. Isso foi notável, não estava aqui dentro não. Não dá para segurar o prazer de servir a Deus, não dá. Tem que exalar, coloca para fora, que as pessoas possam ver em você o amor que você tem por Deus, pela obra dele, em realizar uma obra, em realizar um serviço. Tenha prazer, se levanta mesmo. O que Deus fala para você, se levanta. Eu tenho certeza no meu coração que Deus está assim. Olha, eu estou alegre. Olha, ainda que você pensa que eu estou triste, eu estou alegre. Estou alegre porque eu confiei em você. Por isso é que Deus manda a palavra. Porque mesmo que a gente esteja caído, Ele levanta a gente. Não faz mal. Ele quer a gente na obra. Essa palavra está dizendo para a gente, olha, eu confio em vocês. Vamos embora. Toca para frente. Vamos embora. Opa, ó, eu não desisti não, hein? Você caiu, você errou, ó, eu não desisti não, hein? Vamos lá, hein? Vamos, os anjos, vamos embora, hein? Vai começar o som, hein? Pega mesmo, faz barulho, barulho de triunfo, júbilo. Júbilo era um som muito alto. Louva mesmo ao teu Deus, exalte ao Deus da tua salvação. Quando você estiver no ministério, se entregue mesmo, trabalhe mesmo. Que cada pessoa que esteja do seu lado, olha, caramba, que bom estar do lado desse cristão. Que bom fazer a obra com ele. Que bom é estar perto dele. Ah, ele está cheio de problema, mas ele tem júbilo do Senhor. Ele confia em Deus, ele vai realizar a obra. E isso tem que ser evidente em mim e em você. Ai, sabe, tem que ser como um caldeirão fervendo, borbulhante. Ah, que bom! Como é ruim estar do lado de alguém caído, amargurado. Né, irmã Léo? Ela já olhou e riu. Não é verdade? Você vem com uma notícia boa. Olha, a Arca da Aliança. É mesmo? É, mas hoje está chovendo. Irmã, alguém tem que regar a árvore. Eu saio logo com umas pérolas, sabe? Eu saio logo com umas pérolas. Nossa, que chuva nesse dia. Ó, alguém tem que regar a árvore. Você tem regador? Não tem, alguém tem que regar. Ué, tem que haver chuva, alguém tem que regar a árvore. Você vai regar a floresta amazônica? Não vai. Mas não é verdade? Você está em júbilo, em maior alegria. E vem alguém assim, gente. Não deixa não. Contamina você ela. Passa o teu vírus para ela. Injeta nela o teu vírus. Não deixa ela injetar em você, não. Por que sabe, a injeção dos outros sempre ataca a gente? É aquela coisa do Chaves. Qualquer coisa, tchum, paralisa. Não dá. Para com isso. Tudo te paralisa. Hoje Deus está te jogando um balde d'água para dizer, acorda. Se levanta, vamos andar, tem a obra de Deus, tem um reino, Jesus está voltando, Ele vai voltar, e quando Ele voltar, aonde é que a gente vai estar? Na presença dEle, fazendo a obra dEle, aleluia, oh glória a Deus, louvado seja o seu nome. Onde é que Deus vai te encontrar? Na cama, dormindo, triste? Não, com júbilo, dançando, fazendo a obra, colocando no lugar exato aquilo que precisa estar. Olha, Rosana, o ministério está maior confusão. Deus te botou, foi lá. Vai colocar a arca no lugar. Pode ter bagunça, pode acontecer sim. Mas nada é maior do que Deus. E quando há um ungido de Deus, tudo se transforma. Se lembra do templo? Quando Jesus chegou, a bagunça dentro do templo, todo mundo fazendo o que queria. Jesus calmamente, tranquilo. Eu fico imaginando Jesus com um chicote na mão. Imagina. Fala igual pastor, vamos viajar na maionese 2 minutos. Tempo de recreio. Imagina, Jesus com um chicote, irado, porque tinham transformado a casa do Pai em um covil. E era chamada casa de oração. Olha que bagunça. Olha, o covil pode até ter, quando não tem ungido, capacitado.
Mas quando o ungido está e começa a se movimentar, a bagunça acaba. Satanás tem que sair, porque há ungido de Deus. Jesus chegou, aqui é chamado casa de oração, acabou. E assim é na nossa vida. Tenha prazer. Jesus foi lá e fez a obra. Jesus não ficou lamentando. Jesus podia até ter morrido. Era um contra uma porção de gente, ganancioso. E ele foi lá e fez a obra. Não, peraí, eu vou lá. Em amor. Porque se você for ver no detalhe, ele não soltou as pombas. Ninguém perdeu nada. Ele só falou que ali não era para fazer isso. Fazia em outro lugar. Então ele soltou, dava para os donos irem pegar as coisas. Ele só falou, aqui é o que eu não quero. Você quer fazer? Faz em outro lugar. Aqui é casa de oração. Aqui é casa de Deus. Vai para lá, Deus teve misericórdia. Olha só que Deus bom. E a gente também tem que ser assim. Ainda que a gente realize a obra, realiza em misericórdia. Precisamos ser justos, mas misericordiosos com o que está do lado. Eu preciso andar corretamente, mas se meu irmão pecar, misericórdia para ele. Livra ele daquilo que ele merece. Livra mesmo. Ajuda ele então a acertar. Ajuda ele, sabe, Sérgio, faz a obra. Realiza a obra de ajuste, de andar junto, de ser discípulo, sabe, de pegar a mão e vamos andar junto. Eu então vou te ensinar, você quer aprender? Olha, eu quero, eu fiz errado, mas eu estou precisando de ajuda. Você me ajuda? Isso é realizar a obra, com alegria. Sabe, porque às vezes o irmão erra, o que está do nosso lado erra, e a gente acaba matando o irmão. Não, você errou, tudo bem, você errou e errou feio. Foi feio o que você fez, mas Deus está acima, só não fica na prática. Acabou? Não, acabou. Então vamos andar, vamos caminhar, vamos jubilar, vamos dançar na presença do nosso Deus. Vamos fazer a obra, irmão. É tempo de nós fazermos a obra. Sempre vai ser tempo. Pode ser que Jesus não venha agora. Eu posso dizer que eu morro e não veja ainda Jesus. Pode ser que eu vá e Ele não venha. Mas de qualquer forma, vamos continuar realizando a grande obra do reino de Deus. Eu fui chamado para isso. Você foi chamado para isso? Então diga amém. Amém. Diga mesmo. Fale mesmo. Porque de repente você vai dizer amém. Ai meu Deus, o que vai me surgir amanhã? Qual vai ser a obra? Ai, qual vai ser a obra que eu falei amém? Fala amém mesmo. Porque quando você diz amém, você está falando, olha Deus, Deus é fiel, manda a obra que eu vou realizar. Você já está com o ingrediente. Olha como é que Deus é bom, gente. Ele manda a palavra antes das coisas acontecerem. Ele já está te preparando. Ele já está te dizendo, olha, se sair errado, tenta de novo. E faça com o maior prazer o que eu coloquei na sua mão. Por favor, tenha maior prazer em fazer. Amém? E em terceiro lugar, o que eu aprendo em realizar a obra com Davi? Essa vai ser boa. Grave, hein? Não permita que a reação de Mical interrompa ou diminua a tua realização para Deus. Não permita que a reação de Mical interrompa ou diminua a tua realização para Deus. Vamos no livro de 2 Samuel. Está mais detalhado o que essa abençoada não gosto nem de fazer esse tipo de brincadeira. O que essa mulher falou, oh Jesus, ai se eu estivesse lá e eu fosse líder dela. Vou trazer ela para Mulheres Gerando Vida. Vou ter que trazer, se eu pudesse trazer ela, olha, vamos para um culto, uma reunião. O congresso foi bom, meninas? Amém? Os maridos, foi bom? Vou perguntar para os maridos, né? Como é que os maridos estão? Estão bem? Há alguma queixa? Se tiver, me procure no final da reunião. Que a gente vai ajustar, vai fazer a obra na vida dessas mulheres, amém? 2 Samuel, capítulo 6, versículo 20. Você sentiu que o culto é diferente? Está diferente? Pela manhã não é assim. A gente sabe pelos louvores, é uma coisa assim mais... E hoje eu vi que o pastor entrou assim, já derrubando. Eu falei, caramba, aleluia! Né? E é confirmação para o meu coração, que hoje é dia de júbilo mesmo. Amém. 2 Samuel, capítulo 20. 2 Samuel 6, 20. Acharam?
Voltando Davi para abençoar a sua casa, Mical, filha de Saul, saiu a encontrar-se com ele e lhe disse: que bela figura fez o rei de Israel, hein? Descobrindo-se hoje aos olhos das servas dos seus servos, como sem pejo se descobre um vadio qualquer. Misericórdia. Disse, porém, a Davi e a Mical: perante o Senhor, que me escolheu a mim antes do que a teu pai e toda a sua casa, mandando-me que fosse chefe sobre o povo do Senhor, sobre Israel, perante o Senhor tenho me alegrado, ainda mais desprezível me o farei e me humilharei aos meus olhos. Quanto às servas de quem falaste, delas serei honrado. Mical, filha de Saul, não teve filhos até o dia da sua morte. Vou dar uma boa notícia para você. Está preparado para falarem mal de você a partir de hoje? Se preparem. Pode se preparar. Eu já estou preparada para Micalzinha. Eu já estou preparada para Micalzinha falar mal de mim. Glória a Deus que ela fale mesmo. Sabe por quê? Porque Davi estava fazendo a obra do Senhor. E sempre quem faz a obra do Senhor vai ter uma Micalzinha para desanimar. Mas a Micalzinha não interrompeu a adoração de Davi. A Micalzinha não desanimou Davi. Davi falou, pelo contrário, vou me humilhar mais. Sabe o que você vai dizer para a Micalzinha? Você vai falar, vou trabalhar mais. Você não vai arranjar problema não, você não vai falar boca a boca. Você vai ter um sentimento de trabalhar mais. Porque nós não somos de confusão. Se Satanás usar alguém para reclamar do teu serviço, deixa que com Mical é Deus que resolve. Mical é Deus. Sou servo, continua. O que não morre é aqui dentro, ó. Não pode morrer aqui dentro o sentimento de obra, de servo. Não morre aqui, sou eu que mato. Nem a Mical que desanima, não. Sou eu que dou ouvidos à voz da Mical. Mas o que é a palavra de Deus? Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz para a igreja. Eu ouço o que o Espírito, a Mical, eu só escuto ela. Deixa a Mical falar. Quando a Mical acaba de falar, já sei, vou fazer mais. Sabe por quê? Porque muitas das vezes nós nos tornamos uma Mical também, infelizmente. Eu já fui Mical também. Não é assim? Não, é assim. A Mical é assim. Sei não, hein? Sei não. Pastor Gilmar, muito alegrinho. Pastor Antônio fica gritando, uhul! Uhul! Outro dia nós estávamos falando que a gente está com saudade dele sair correndo pelo corredor para dar um beijo na Lana. Você está com saudade disso? Está com saudade? Ai, pastor, faz aqueles exercícios, aquele pulo que saudade. Dá um beijo na gatinha. Pastor que pula do púlpito. Pastor, não pula do púlpito, não. Pastor Gilmar, para de ver filme. O senhor vê muito filme, pastor Gilmar. Toda pregação, pastor Gilmar tem um filme, que absurdo. Será que ele não ora, só vê filme? Tá, aquela quinta-feira que ele não veio. Estava chovendo, hein, pastor Gilmar? O senhor estava vendo filme. Pastor Gilmar. Mas não é? O líder não veio. Esse líder. Gente, longe de nós esse sentimento. Se vier, corta logo. Sabe, se vier, porque vem. Mas a gente, não, que isso? Só abençoador. Ele sabe o que ele está fazendo para Deus. Irmão, às vezes a pessoa está fazendo algo para Deus, porque Deus falou para ela. Você não entende, mas Deus falou para ela. Deus entende, sabe o que você faz? Não entende, então intercede. Deus, se for errado, faz igual Gamaliel. Gamaliel chegou para o judeu e falou assim, olha, se isso for de homem, vai acabar. Mas se for de Deus, vai ter um probleminha, a gente vai estar lutando contra Deus. Não é uma coisa boa, assim, muito bacana a gente lutar contra Deus, não. Nós vai perder. Então eu falo, melhor parar, porque nós vamos nos dar mal. Não deixa essa Mical ficar perto de tu, não. Nem dentro de você. E quando ela aparecer ao teu derredor, deixa Deus tratar com ela. Porque Mical não tem futuro, mas Davi tem. Mical nunca mais teve filho. Quando Mical morreu, morreu. Davi teve uma história, um reinado, desfrutou. Mical morreu,
não desfrutou nada. Imagina uma mulher não gerar filhos, olha que coisa horrível. Já era ruim naquela época, já era visto como uma maldição. Não que as mulheres que não tivessem filhos fossem malditas, não por isso. Mas ali foi esse caso. Ela ficou sozinha, sem ninguém. Mas não desista de fazer a obra. Não deixe que a tua adoração seja interrompida por causa de palavras. Não deixe de que aquilo que Deus mandou você fazer seja interrompido porque um opositor se colocou. Avance. Se humilhe mais na presença de Deus. Busca mais. Quando Satanás se levanta contra a igreja, é sinal de que a gente vai mais para mais. A gente vai descendo, a gente desce ainda mais, porque a gente carece mais de Deus, a gente necessita mais de misericórdia, a gente necessita mais de graça, a gente vai. Ele falou, eu vou me humilhar mais ainda, porque eu estou fazendo isso não é na frente de ninguém, não, eu estou servindo a Deus. Nós servimos aos homens sim, eu sirvo aos meus pastores sim, presto obediência a eles sim, porque a Deus deu ele essa igreja, e eu tenho uma obediência a Ele e respeito aos meus pastores, mas também a Deus. E eu não vou permitir que a Mical venha e interrompa ou diminua o meu júbilo. Olha só. Rosana, tem não, hein, Rosana? Você fica de vez em quando dançando. A irmã pensou que eu fosse cair do salto. Ai, a impressão que você ia cair. Eu não caí, não. Se cair, eu vou tirar o salto aqui na hora, vou deixar aqui do lado, e a gente vai continuar dando o culto. Sabe, porque incomoda. Quando você realiza a obra para Deus, incomoda. Incomoda mesmo. Satanás fica furioso em ver um cristão trabalhando. Quer ver a alegria dele? É ver um soldado caído, ferido. Mas não é porque está ferido, porque foi ferido e caiu, não. Foi ferido porque desanimou. Posso estar ferido. Se eu me ferir, Deus vai me levantar alguém para me levar. E sempre Deus coloca alguém do nosso lado. Eu sempre falo que Deus une as pessoas com um propósito. Com um propósito de quando eu cair, tem alguém que fale, Rosana, se sustenta aqui. Nós vamos continuar a obra. Nós temos uma obra. Você está ferido, tá? Porque você está no meio da batalha. Segura aqui no meu ombro. Eu vou te levar. Eu não estou ferida, eu estou com força. Eu te levo. O problema do cristão e do servo de Deus é que quando ele é ferido, ele se revolta contra Deus. Ele começa a criar as suas próprias palavras, o seu mundinho. Se fecha igual uma conchinha. Não é assim que a ostra é? Você toca nela, tchum, fecha. Não. Tocou, vai para frente. É sinal de que você está fazendo o que é certo. É sinal de que você está no caminho certo. É sinal de que aquilo que Deus deu na tua mão tem que estar no lugar certo. E que Satanás não vai permitir. Ele não vai querer isso. E ele vai usar e vai fazer de tudo. Tudo para desanimar. Mas nós não vamos desanimar. É manhã de júbilo, é manhã de força, é manhã de vigor, é manhã para dizer, sabe, olha, diga ao fraco, eu sou forte, diz aí, eu sou forte em Deus, eu tenho a força do Senhor, eu vou continuar realizando a obra, não porque eu posso, mas porque o Espírito de Deus vai me capacitar. Eu estava lendo essa semana Jeremias 47, quando as torrentes purificadoras desciam do limiar do templo. E eu fiquei imaginando elas descendo. E fala assim que elas saem, descem e entram. E onde essa água entra, transforma o mar morto em vida. Ninguém detém Deus. Ninguém vai deter a igreja. Ninguém detém um servo debaixo da proteção de Deus. Porque são torrentes. São torrentes de águas purificadoras, que por onde passa traz vida. Aonde você for, você vai levar vida. Tem uma torrente no teu interior. Tem um manancial de água viva, para fluir, para ir para as nações, para ir aos povos e matar a sede daquele que está sedento de Deus. Satanás vai tentar levantar barricada, barreira,
fazer de tudo para essas águas não chegar, mas ele não pode, porque elas descem, elas entram, ela tem poder. A água de Deus tem poder. O que sai de Deus tem poder, já sai com poder. Mas pode ser que eu resolva fazer uma barreira e conter as águas. Você não vai conseguir conter as águas. Você não vai conseguir conter a vontade do Senhor, não vai. Porque a vontade dele é eterna e permanece. A palavra dele é viva, a palavra dele é eficaz. E ele quer fazer essa torrente, ele quer fazer esse barulho dessas águas. Por isso que hoje eu falei, era um culto diferente. Não era a mesma coisa, sabe, eu vejo Deus, sabe, desejosos que nós nos levantemos ainda mais, sabe, se você está aqui, você fala, Rosana, eu estou fazendo a obra, olha, Rosana, eu estou continuando, eu quero dizer, continua firme, pega firme mesmo, não desiste. Se você caiu, olha, Deus está te dizendo, levanta hoje, levanta, Deus está esperando só você levantar. Deus não está triste com você não, porque Ele sabe que você pode cair, mas Ele não quer que você desista dEle, que você desacredite dEle. Olha, Rosana, eu estou ouvindo Mical, deixa Mical para lá, abandona Mical, deixa que Deus cuida da Mical, não deixa ela interromper, não dá ouvido para Mical. Sabe, vai para a presença de Deus. Dança na presença de Deus. Faz o teu júbilo mesmo na presença de Deus. Exalte mesmo. Hoje é manhã de restauração. Hoje não é manhã de você sair daqui triste. Hoje é manhã de movimento. Hoje é manhã de dança. Hoje é manhã de alegria. De saber que Deus restaurou a nossa sorte. De saber que hoje nós vamos andar. De saber que hoje nós vamos continuar a caminhada. De saber que os planos de Satanás foram frustrados. Porque o Senhor Jesus falou, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E a verdade hoje é dizer para cada um de nós, levanta, faz a obra. Tudo que Satanás está fazendo, sabe por que é? É porque nós estamos fazendo o que é certo. Foi por isso que ele se levantou. Sabe por que tudo nós estamos vendo? Porque nada fica oculto ou escondido diante da presença de Deus. Então tem que vir mesmo para fora. Mical tem que aparecer mesmo. Você não vai andar com Mical não. Você vai andar com gente que serve a Deus. Com pessoas que verdadeiramente querem te servir. É com essas que Deus vai andar. Porque as Micais da vida, Deus vai tratar com elas. Deixa Deus dar o tempo delas. Deixa que cada um receba segundo as suas obras, porque nós vamos caminhar triunfantemente ao propósito do Senhor. E eu quero concluir te dizendo uma só coisa, que o maior obstáculo para que eu não realize a obra de Deus é aquele que eu mesmo coloco. Não existe obstáculo a não ser aquele que eu coloco. Quando eu coloco um obstáculo, até Deus não tira. Ele fala para você, mas Ele te respeita. Vai a Neemias capítulo 8. O povo havia... Capítulo 8, versículo 8. Neemias 8, versículo 8. Aqui eles já tinham terminado os muros, as pessoas já tinham visto que Deus tinha feito a obra e foram ler a lei de Deus diante do povo. E fala assim: leram no livro da lei de Deus claramente, dando explicações de maneira que entendesse o que se lia. Neemias era o governador e Esdras, o sacerdote, escriba, e os levitas que ensinavam todo o povo lhe disseram: este é dia consagrado ao Senhor vosso Deus, pelo que não pranteeis nem choreis, porque todo o povo chorava ouvindo as palavras da lei. Disse-lhes mais, ide,
Comei carnes gordas, tomais bebidas doces, enviais porções que não têm nada preparado para si, porque hoje é dia consagrado ao nosso Senhor. Portanto, não vos entristeceis, porque a alegria do Senhor é a vossa força. Os levitas fizeram calar todo o povo, dizendo: calai-vos, porque este é dia santo, e não estejais contristados. Então todo o povo se foi a comer, a beber, a enviar porções, a regozijar-se grandemente, porque tinham entendido as palavras que lhe foram explicadas. Glória a Deus. Não é manhã de você sair daqui cabisbaixo. Não é manhã de você sair daqui triste porque você ouviu a lei. Não, entenda, Deus está te dizendo: eu confio em ti, há uma obra para se realizar. Começa a mandar as porções, chega em casa, começa agora a enviar as porções. É dia consagrado ao Senhor, é dia de alegria, é dia de saber que o que estava morto ressuscitou, que aquelas águas entraram e por onde elas entraram levaram vida. Hoje é esse dia, não é dia de você ficar chorando, não. Não é dia de você lamentar porque você viu que você errou, não é não. Não, teu erro não vai diminuir a tua adoração hoje aqui, não. Deus te perdoou, acabou, confessa e acabou. Se levanta. Você ouviu Mical? Abençoa Mical. Se levanta. Hoje é dia de alegria. Hoje é dia de você chegar em casa assim resplandecendo Deus, como um espelho. Nós somos um espelho. Sabe, as pessoas dizem: que culto é esse que você está vindo todo domingo? Que negócio é esse que você vem assim, diferente, jubilante? Porque eu ouvi a lei do meu Deus, e a lei do meu Deus me traz vida, me faz ser abundante, transbordante. Mas você pecou, mas eu tenho um Deus que se chama misericordioso e Ele me perdoa. Aleluia! Se levante, se anime. Hoje é dia de nós nos alegrarmos. Sabe, hoje é dia de você dançar. Por isso que eu falei: você está preparado para ver Mical falar mal de você? Você está preparado, gente? Para você começar a dançar aqui no culto? Claro, com decência e conveniência. No teu cantinho. E de repente, mas que tanta dança, nossa, que exagero, tanta dança. A irmã dança demais. Eu danço na presença do Senhor. Amém. Eu falo: Mical, dá vontade de falar, né? Mical, fica calada, Mical. Ou até orar ao Senhor por você, Mical. Amém. Que você receba essa palavra no teu coração. Não é dia da gente, sabe? Eu vou pedir até o pastor se pode fazer isso. A gente pode cantar quando o Senhor restaurou a sorte de Sião? Olha, movimento hoje. Nós vamos orar, nós vamos louvar o Senhor, depois nós vamos balançar mesmo a igreja, amém? Vamos nos colocar de pé. Nós vamos movimentar, por isso que eu falei, o culto estava diferente hoje. Acho que se Deus não fizesse isso, eu acho que eu ia até assim, mas Deus confirma. Deus começou a balançar já no início, amém? Fecha os teus olhos. Como eu falei para você, se você parou, é você e Deus hoje. Se você parou, é tempo de hoje você ouvir a Deus, e Deus está falando para você: olha, continua a obra, vê o que precisa ser consertado, fecha os teus olhos. Sabe, é você e Deus. É você e Deus, essa palavra foi para mim, essa palavra também é para você. Você que sabe onde você deixou a arca. Onde é que você deixou a arca de Deus? Vai lá pegar ela. Fala para Deus que você vai levar para Jerusalém. O lugar da sua presença, que é lá que Ele está. Diz que você vai continuar realizando o ministério. Diz que você vai continuar realizando a obra na tua casa, sobre a vida da tua família. Que aonde você for, isso não vai mais morrer dentro de você. Você vai se lembrar que dele tem uma torrente de água. Que quando você se sentir morto, essa torrente vem e te limpa e te santifica. Pai, no nome do Senhor Jesus, eu quero te louvar. Oh Deus, eu quero te bendizer, ó, pela tua santidade, ó Deus, por todos os teus feitos, por todas as tuas maravilhas. Obrigado, Senhor Deus e Pai, porque tu nos escolheste. Obrigado, Pai, porque não foi a gente que te escolheu, mas foi o Senhor que nos escolheu. Obrigado porque o Senhor disse: vai dar fruto. O desejo do Senhor é que a gente dê fruto. É o Senhor quem cuida de nós. É o Senhor quem é o agricultor. É o Senhor que tira aquilo que não dá fruto, para que a gente possa dar mais fruto. Faz a gente dar fruto, fruto segundo a tua vontade. Perdoa, Senhor, os nossos erros. Perdoa se deixamos a arca, a tua
vontade em qualquer lugar. Dá-nos força, Senhor, para levantar. Dá-nos força para realizar a grande obra do Teu reino. Senhor, que a cada dia, que ainda que a idade do nosso físico venha, sejamos restaurados no nosso homem interior. Sejamos renovados a cada dia. E que de glória em glória nós possamos crescer. Nos faz ter comunhão dentro desta igreja. Nos faz a cada dia, Pai, porque a comunhão aqui, meu Deus, é vital. Nos faz ser unânimes. Que cada um de nós aqui que tem um dom, possamos colaborar com cada um de nós. Que possamos ser unânimes com a Tua direção. Que possamos ser unânimes com o Teu projeto. Que jamais venhamos abrir mão por causa de Mical. Senhor Deus e Pai, se existe alguma Mical na nossa vida, que ela seja revelada. Não deixa que pessoas, meu Pai, que não têm, Senhor, prazer na Tua obra, venham interromper a nossa caminhada. Que o Senhor tenha misericórdia dela. Que o Senhor trate dessas vidas. Porque o nosso desejo é que também o Senhor faça a obra na vida dela. Por isso, Pai, nós te bendizemos nesta manhã. Pai, obrigado por este culto. Obrigado porque o Senhor nos levantou. Obrigado pelo movimento, pelo barulho de júbilo que está dentro de nós. E nós queremos nessa manhã, Senhor, te bendizer, te louvar, entoar um cântico, aquele que é digno de receber honra, glória, louvor. E se você crê, diz amém. Se você crê, diz glória a Deus. Aplauda bem forte ao nome do nosso Deus. Aleluia!